Está no ar o programa Lições da Bíblia. É muito bom falar com você todas as semanas aqui através do programa para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E você sabe que nessa temporada nós estamos estudando o livro do Apocalipse, um livro muito importante da Palavra de Deus, que a despeito do que muitos imaginam, não é assim um livro fechado, sem nenhuma compreensão. Com estudo, com dedicação, seguindo critérios de interpretação da Bíblia, nós conseguimos entender a mensagem do Apocalipse que nos prepara cada vez mais para o tempo do fim e para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema dessa semana vai girar em torno do povo de Deus selado. Dentro desse contexto do Apocalipse, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, juntamente com dois amigos que visitam o nosso programa. É uma alegria receber aqui o pastor Richard Ugalha. Tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. O pastor Richard é líder dos jovens adventistas para o Mato Grosso, uma região importante do nosso Brasil, uma grande área geográfica, e lá ele desempenha a sua função liderando os jovens da Igreja Adventista para o nosso escritório central ali para o estado, a Associação Mato Grossense. Deve ser um trabalho bastante desafiador, não é, pastor Richard? Já que lidar com os jovens e numa área geográfica tão ampla também. O Mato Grosso é muito extenso, né? Mas, ao mesmo tempo que ele tem esse desafio da extensão, a grandiosidade do povo também compensa tudo isso, vale a pena. É, isso aí, o povo bom, que a gente já aproveita e manda um grande abraço aqui ao povo mato-grossense, trabalhador, lutador. E o Brasil deve muito ao povo mato-grossense, com toda certeza. E tenho certeza que há muitas cidades ali que acompanham, né? Aqui a programação da TV Novo Tempo, e a gente agradece imensamente. Juntamente com o pastor Richard está o pastor Levino dos Santos, que é o presidente da Igreja Adventista para o estado do Mato Grosso, ali para a Associação Mato Grossense. É uma alegria recebê-lo, pastor Levino. Você já esteve uma vez comigo aqui, não é? Já, perfeitamente. Tinha alguns anos, já faz alguns mas muito anos. Bom estar de volta aqui. Você tinha uma aparência um pouco mais jovem, mas eu também. Na época eu era do departamento jovem, né? O tempo vai passando, a experiência também, mas é uma alegria grande. Temos algumas cidades que têm canal aberto lá, cito duas aqui, Rondonópolis, que é uma cidade muito importante. A gente esteve lá, inclusive, na inauguração do canal, né? Exatamente. E Cuiabá também, canal digitalizado. Uma alegria grande, né? Embora estou no Mato Grosso de há alguns anos, também eu soube que aqui Itapeva, interior de São Paulo, é minha cidade natal, também já está com a TV Novo Tempo. Novamente um abraço aí para o pessoal de Itapeva, os amigos e o povo mato-grossense, que é um povo realmente extraordinário, caloroso, né? Muito calor em todos os sentidos do povo. E no clima, né? No clima também. E a igreja cresce ali, né? Para a glória de Deus, né? Tem sido uma bênção o trabalho, não é, pastor? Deus tem abençoado muito, um povo bom, trabalhador, como bem lembrado, uma igreja viva. É um privilégio para a gente poder servir a igreja aí lá no Mato Grosso. Que bom. Nós já mandamos um abraço aqui a todo o povo mato-grossense, mas vamos dar um abraço aos amigos do escritório da Igreja Adventista aí no Mato Grosso, que também acompanham a Novo Tempo e fazem de tudo para divulgar aqui também a programação da Novo Tempo. Meus amigos, vamos fazer uma oração para começarmos o estudo? Eu convido a você que está em casa para orar com a gente. Pastor Richard, por favor, ore para a gente. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrir a Tua Palavra. Estaremos um tema importante, a descrição do Teu povo, Senhor, no último período da história desse mundo. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos dirija através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do autor com o pastor e doutor em teologia, professor da Universidade Andrews, nos Estados Unidos, Ranko Stefanovic. Sabemos muito sobre muitas pessoas que estão no mundo hoje. A internet, a mídia, a televisão falam muito sobre certos indivíduos e com isso aprendemos muito sobre eles. E às vezes formamos a nossa opinião sobre certas pessoas por conta do que ouvimos falar delas. No entanto, se temos a oportunidade de conhecer de fato quem elas são, quão repentinamente nossa visão provavelmente mudaria.
Não somente isso, começaríamos a gostar delas e, por algum motivo, começaríamos a nos tornar amigos delas. Acontece comigo. Várias vezes, pessoas assistem programas na internet, assistem televisão e criam opiniões diferentes sobre os assuntos. Todavia, quando de repente tudo muda com as pessoas nas quais conhecemos de longe, nos tornamos amigos bem próximos e mantemos um relacionamento próximo. A mesma coisa acontece com nossa vida espiritual. Muitas pessoas escutam falar sobre Cristo. Elas ouvem sermões, leem sobre Cristo na Bíblia, leem diversos livros sobre Cristo, então sabem muito sobre Ele. No entanto, muitas vezes falta em suas vidas o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Precisamos entender essas diferenças. Nós nos chamamos de cristãos, o que significa aqueles que seguem a Jesus Cristo. Muitos cristãos que dizem seguir a Cristo simplesmente sabem sobre Jesus Cristo. Tudo o que eles sabem sobre Jesus Cristo é o que eles ouvem de seus pastores. Muitas vezes, o que os jovens sabem sobre Jesus é por conta dos seus pais. Mas a Bíblia nos diz que precisamos conhecer Cristo de perto. Não apenas o Jesus Cristo de outra pessoa. Jesus que é o meu Salvador pessoal, que é o meu amigo íntimo. Preciso gastar tempo com Ele. E a única forma disso acontecer é se eu for até a Bíblia, ler sobre a vida de Jesus e, através da oração, pedir que Jesus Cristo se revele a mim e, dali em diante, construir o meu relacionamento com Ele. Minha experiência com Ele irá mudar o meu saber de quem Ele é para conhecê-lo pessoalmente. Não como um Salvador, não como o Jesus Cristo de outra pessoa, mas Ele será o meu Salvador pessoal. Ele será aquele que é o meu amigo íntimo. E eu detalharei a minha vida diária enquanto eu caminhar com Ele. Com essa introdução do pastor Ranko Stefanovic, o autor do nosso manual de estudos, aliás, manual de estudos que você pode ter acesso ao conteúdo no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, que é a editora dos Adventistas, você pode ter acesso a esse manual de estudos para que a nossa conversa aqui no estúdio possa fazer bastante sentido na sua vida. Nós já estamos estudando, amigos, há algumas semanas o livro do Apocalipse e vimos temas importantes, estamos estudando capítulo por capítulo e chegamos aqui ao capítulo 7, quando a gente começa a estudar sobre o povo de Deus selado. Pastor, como introdução, a sua compreensão desse título, o povo de Deus selado, o que você diria? Bom, o selo de Deus na verdade, o selamento na Bíblia, ele tem rumos diferentes, né? Quando é propriedade, quando é com coisas, indica propriedade, e no sentido espiritual também. Nesse caso aqui, como o povo sendo selado, indica a propriedade de Deus, aqueles que foram guardados, selados, reservados para Deus, para serem levados para o céu. Perfeito. Pastor Levino, também a sua compreensão desse título aqui, o povo de Deus selado. Deus... Que a gente vai falar mais um pouquinho, mais profundamente, mas mais o sentido da compreensão. A gente vê aí Deus se manifestando ao seu povo e as Escrituras vão descrevendo como Deus interage na história. E a gente vê no livro do Apocalipse a maneira como Deus coloca o seu povo sendo selado. E vamos estudar o que significa o selamento, as características do povo e como realmente Deus traz esse povo num momento específico e que também o surgimento do povo tem a ver com as profecias bíblicas e o cumprimento da história, né? Como Deus quer conduzir a sua igreja aí com esse povo. Que maravilha. Bom, dentro dessa visão aqui que vamos estudar sobre o povo de Deus selado, não é? Já que a gente vai estar
já trabalhamos um pouco sobre os selos, etc. Mas hoje vamos falar um pouco sobre o povo de Deus selado. Existe aqui uma compreensão, parece que uma divisão entre os selos, né? Os primeiros 4 falando de algo mais específico, os demais falando de um outro assunto. Como vocês veem a composição desses 7 selos com as suas referidas mensagens? Para começar com o pastor Richard. Ok. Os selos, na verdade, eles acompanham aí outras partes da Bíblia, né? Eles acompanham o mesmo período das igrejas, das 7 igrejas, também das 7 trombetas. Uhum. E a partir do 5º selo, esses 3 últimos selos, que são os que a gente vai estudar aqui mais, que se dirigem mais diretamente ao povo de Deus, a esse último período da história, a gente vê que nós temos um foco específico, tanto na questão do juízo dos ímpios, quanto na proteção do povo de Deus. Uhum. Tá? Perfeito. Interessante que aí também, pastor, vou chamar um hiato, né? Um interlúdio, do 6º para o 7º. Uhum. Então, a gente percebe aí a interferência clara e onde se destaca exatamente o povo selado nessa divisão. Então, o autor do Apocalipse, João, ele para no 6º selo e ele começa a descrever o que a gente vai estudando aí. Uhum. As características interessantes do povo selado. Exatamente, que tem a ver com selamento mesmo, que é um ponto muito importante, estratégico e, na verdade, que vai diferenciar, definir salvos e perdidos. Né? No livro do Apocalipse, no capítulo 7, versos 1 a 3, eu até queria pedir para o pastor Richard ler para a gente, por favor. É um texto bastante interessante para começarmos aqui o estudo relacionado ao povo de Deus selado, que tem uma mensagem interessante de anjos segurando os ventos. Você poderia ler para a gente esses 3 versos, por favor? Vamos ler. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, pastor Levino, o que significa essa questão dos anjos segurando os ventos? E a que se refere esses 3 versos aqui, especificamente de Apocalipse 7? Ok, especialmente do 1 ao 3, os versos que o pastor Richard leu, tem muito a ver com Deus, de alguma forma, interferindo mesmo na história humana, nas condições da Terra, sejam climáticas, de violência, o ser humano mesmo. E os ventos, muitas vezes chamados de ventos, talvez de anjos que estão ali segurando. No passado, muitos diziam que eram pontos cardeais, quer dizer, de um extremo a outro da Terra, Deus pedindo uma intervenção direta e agindo com os seus anjos para que, de fato, o mundo não se destruísse por si mesmo, porque antes isso virá algo, uma notícia, uma nova mensagem que Deus tinha de importância a partir, mas na verdade esses ventos significam uma destruição que poderia acontecer e que Deus está segurando através de seus anjos, controlando toda a história. Existe um outro sentido secundário a isso, que é a questão de que ventos, na verdade, significam juízos de Deus sobre os ímpios. Então, o fato é até algo interessante, porque essas imagens apocalípticas, elas geralmente assustam um pouco. Tem pessoas que acabam lendo e se assustando, mas esses ventos sendo soltos, eles não têm o intuito de afligir o povo de Deus. Na verdade, eles são a resposta de Deus ao seu povo, agora vindicando. Seria como se os anjos que estão segurando esses ventos das contendas da humanidade, ao soltarem esses ventos,
significa que estariam soltando a humanidade para suas paixões, para os seus pecados, para aqueles que não querem saber de Deus e viverem nesse estado de vida, assim, de acordo com as suas paixões, pastor? Também o ser humano em si, infelizmente, é mau. A natureza humana, carnal, é corrompida. Então a gente vive num mundo que tem muitas notícias desagradáveis dia a dia. Um avião que infelizmente cai, violência, morte, sequestros. Então o ser humano, sua natureza já é corrompida. E somando-se a isso, a degradação ecológica, outros fatores, né? Então tudo isso representa, de certa forma, mas de alguma forma a Bíblia diz que Deus tem intervido, tem colocado sua mão, tem cuidado, tem segurado, tem protegido. E como é mencionado, o plano de Deus, selamento, é até, na verdade, uma ideia de proteção e que Deus está cuidando, protegendo, porque por nós mesmos, pastores, nós talvez não subsistiríamos por muito tempo, infelizmente, a humanidade. É interessante vir, o capítulo 7 vir nessa sequência e entrar já logo falando do selamento do povo de Deus, e isso que o pastor Levino falou é interessante, a questão da proteção para o povo de Deus, porque o capítulo 7 é uma resposta ao final do capítulo 6. Há uma pergunta que é feita ali: quem é que vai poder subsistir a esse momento? Os 3 últimos versos do capítulo 6 falam da volta de Jesus e de coisas assoladoras, que tem a ver inclusive com esses ventos, tudo, né, com essa destruição. E aí o capítulo 7 entra dizendo assim: esses são os que resistirão às provas do fim. Esses são os que têm a minha proteção, porque receberão o meu selo. E aqui Apocalipse fala também ali sobre que aqueles que receberão, que foram vistos como detentores da proteção divina, são aqueles que são fiéis. Essa fidelidade que o nosso manual de estudos fala ali, refere-se a quê, especificamente? Olha, nós podemos citar 2 versos aqui, que é Apocalipse 12, 17, 14 e 12, fala de fidelidade aos princípios, especialmente aos mandamentos, à fé em Jesus. Quer dizer, os selados é gente que crê e está muito próximo de Jesus, vivendo a sua palavra, procurando com intensidade Praticar a palavra. Estar próximo do Senhor. Então, não só ouvintes, mas praticantes. E até um apelo aos ouvintes que estão aqui, ouvintes e telespectadores, que Deus procura pessoas que querem realmente praticar, viver, se aproximar. Porque conhecimento é bom, mas se você não pratica, ele é um conhecimento que não serve para nada, né? Não foi à toa que Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhante a um homem prudente, né? Exatamente, quer dizer, quando ali Apocalipse fala, né, sobre os fiéis, que serão inclusive protegidos por Deus, desses ventos que serão soltos, são fiéis que leram a Bíblia, ouviram a voz de Deus e resolveram praticar. Porque se só leram, ouviram, mas não praticaram, eles possivelmente, mesmo com o conhecimento bíblico, eles poderão ser contados dentro do povo que não é fiel a Deus. Exato. Porque o conhecimento não nos livra da punição divina. Né? Quanto maior o conhecimento, maior o compromisso. Exatamente. Mas realmente o compromisso é um passo além do conhecimento. Exatamente. E isso tem a ver com prática, né? Exatamente. Você sabe que eu fui pastor numa cidade do interior de São Paulo e eu encontrei uma pessoa que conhecia a Bíblia assim profundamente. Não tinha religião nenhuma. Mas ela conhecia, citava, fazia conexões bem lógicas. E um dia eu falei assim: tá, posso fazer uma pergunta? Você conhece profundamente a Bíblia, mas você pratica? Ele falou: não, infelizmente não. Aí eu falei assim: mas por quê? Ele falou: porque eu ainda não alcancei a fé para praticar essa palavra. Aí eu fiquei pensando, para que serviu aquele conhecimento, não é? Quando vier então o momento histórico e profético dos anjos soltarem ali os ventos, possivelmente esse homem, com todo o conhecimento bíblico que tem, que eu não sei se ele está vivo ainda, espero que sim, ele possivelmente não será contado no meio do povo de Deus, porque por livre e espontânea vontade ele aprendeu, mas por livre e espontânea vontade ele não obedeceu. Né? O selamento, né? O povo selado está muito interligado a isso, a vivência, o dia a dia, a prática.
E até porque selamento tem muito a ver com selos, né? Isso tem perdido o sentido para a gente na época moderna de hoje, porque antes quase não se coloca mais carta, que se colocava selo, mas na verdade que o selamento tem vários sentidos, né? De autenticidade, ou até mesmo propriedade, de esconder alguma coisa, como é o caso, ficava selado, então até que estava lacrado, até por um momento. Mas Deus tem um povo, né, que também tem a sua marca, tem as suas características, e sem dúvida, uma das grandes características do povo de Deus é que viva a prática, viva o amor, viva a palavra de Deus na sua essência. Exatamente em cima desse ponto, a gente vai continuar após o nosso intervalo. São só 2 minutos, é bem rápido, não saia daí.